Salve! Eu sou David e eu venho aqui com um vídeo para falar com vocês de uma maneira um pouco mais sóbria, sem remédio, né, no caso, e com as minhas neurodivergências muito aparentes para como um processo, né, tipo, político mesmo, de mostrar quem eu sou, de não ser uma pessoa roteirizada, tão posta ali, tão posturada, como é o caso dos vídeos que eu vou trazer no canal, que tem um roteirinho, tem as músicas ali que eu faço, né, que tipo, para deixar de fundo, que ainda estão sendo postadas, eu inclusive já tô com o roteiro do segundo vídeo pronto, já está sendo feito, mas pro canal não ficar sem nada, eu gostaria de fazer um vídeo, e esse vídeo ele vai abrir uma série de vídeos que eu acredito que possa vir, que são vídeos mais fáceis de serem produzidos, com cortes mais rápidos, né, vídeos mais curtos, e falando sobre coisas que não se precisam de dados, fontes e muita nuance ali que eu preciso trabalhar, como são os vídeos sobre intelectualidade, por exemplo. E o ponto que eu gostaria de trazer aqui é sobre um manual de sobrevivência num Brasil pós-apocalíptico, né? Porque eu acredito que a gente viveu um país que sempre esteve em crise. A gente vive num país que teve 300 anos de sua economia somente voltada na escravização, né? No mercado da escravização. E a gente tem um país que a gente tem um contato muito próximo com pessoas escravizadas, com comunidades constantemente são atacadas. A gente tem uma grande ocupação popular dessas pessoas, né? A gente conhece muitas famílias que não têm para onde ir, muitas vezes são acolhidas para diversos lugares. E esses lugares, eles são lugares políticos, né, que deixaram de ser político ao longo dos anos, como por exemplo, coletivos, como por exemplo, a espaços que precisariam de uma ocupação realmente de consciência. E essa ocupação de consciência, ela se parte a partir de um ponto em que pessoas como eu existem, como algumas de vocês, eu acredito, algumas pessoas elas podem tipo utilizar desse espaço para conversar com pessoas, trazer a sua visão política de uma maneira mais fácil. E esse manual, ele é um manual que eu quero usar como base o livro Manual do Guerrilheiro Urbano, do Marighella. Por quê? Porque eu acredito que tem muita coisa ali, vista que o contexto era a luta diretamente entre os militantes guerrilheiros urbanos e o sistema, né, que era um sistema ali que tipo ele estava sendo colocado com um sistema político de repressão, né, de morte, de trabalho análogo à escravidão, né, de tipo chacinas que aconteciam de diversos momentos, de que sumiço de pessoas. Então era um momento hostilizado. E nesse momento hostilizado, né, visto na história do Brasil, ele é muito diferente dos nossos dias atuais. Tipo, eu fico realmente pensando a partir do momento em que tem pessoas como Bolsonaro que dizem abertamente que são favoráveis ao trabalho infantil, eu acho que a gente sabe quem são as crianças que trabalham nesse estado, né? Se você tem ali a escala, jornada 6x1, e aqui, né, tipo, muitas das vezes vira uma jornada 7x7, ela é uma jornada que ela realmente, tipo, remete à escravização, porque dinheiro você não tem, estabilidade você não tem, segurança alimentar você não tem, planos de futuro você também não tem. O que resta daí, né? Eu fico me perguntando e me colocando na situação de se perguntar se a gente não vive um período de agressão tão próximo da ditadura militar, porque, tipo assim, eu não acredito num tempo linear, né? Eu acredito num tempo que ele está acontecendo o tempo todo. E se você vê a polícia sendo repressiva, né? Se você vê a polícia sumindo com os corpos, se você vê a polícia agindo como a polícia age, se você vê a polícia, né, sendo contra o uso de câmeras, né, tipo nos uniformes, nas fardas, você realmente vê um sistema diferente daqui no nosso cotidiano para a ditadura militar? E é aí onde eu gostaria de trazer que um guerrilheiro urbano, ele é nós, né?
eu acredito muito que um guerrilheiro urbano, nos dias atuais, seja uma pessoa que esteja submetida a uma escala de trabalho. Por quê? Porque é você lutando contra a subsistência a todo momento. A diferença de alguém que vem ali de uma comunidade pro que vem ali de uma situação sócio-vulnerável que, tipo assim, ela tá em contato com várias coisas todos os dias, né? Tipo, você tendo esse espectro que é um espectro verdadeiro, um espectro que ele existe, você realmente consegue se colocar numa posição de que você é muito diferente da pessoa que está numa situação de rua. Por exemplo, você tipo tem sua casa, seu emprego, sei lá, se você está vendo esse vídeo, você tem algum acesso a assistir esse vídeo. Só que se você não tem isso, se isso deixa de existir, você é uma pessoa que sofre as mazelas e as consequências disso. Obviamente, ninguém é obrigado a trabalhar, ninguém é obrigado a fazer nada. Inclusive, tem até aquele velho discurso de, pô, quem não gosta de trabalhar é vagabundo e tudo mais. Só que eu pergunto, tipo, de uma forma muito clara, se você quiser viver sem estar vinculado no seu cotidiano, você consegue? Se você romper com a escala 6 por 1, você tem alguma garantia de seguridade? Você tem alguma coisa? Tipo assim, se você falar, eu me demito e ganhar sua grana, você consegue sobreviver quanto tempo? E nesse contexto de lutar com a subsistência, ela é o contexto de que o guerrilheiro urbano, na minha concepção, é uma pessoa que ela tá ali no dia a dia dela, que ela não, por exemplo, faz mal alheio, né? Tipo, é uma pessoa que não traz uma visão de tipo assim, de ser uma pessoa corrupta, de ser uma pessoa que tá ali agindo contra e de má fé com as pessoas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Essa pessoa ela já tá tipo indo muito contra o que é colocado nas estatísticas. Se a gente pensa assim, pô, por exemplo, o seu Jaime da esquina de 45 anos, ele tá vivendo tipo um período fodido da vida dele e ele precisa, por exemplo, entrar no mercado do tráfico. Exemplo. Esse mano, ele é uma pessoa que ele tá submetido às condições em que ele se submete por uma situação de vulnerabilidade e tipo assim, aí a gente pega, por exemplo, na mesma rua tem uma pessoa ali, tipo, sei lá, a Flávia de 70 anos, que ela, tipo assim, trabalha em 2 empregos, ela tem que sustentar uma família sozinha, ela tem que, tipo, tá ali, tipo, na correria, no dia a dia, não entregar vida. Estou dando situações utópicas aqui. Porque eu quero dizer que esse maninho, esse senhor, utópico que não existe, ele se rendeu, de certa forma, a o que foi dado a gente. Porque, assim, traficar é fácil, difícil é se manter no tráfico, certo? Você ser uma pessoa que está ali envolvida com o mercado, você fazer as coisas ali para as coisas fluírem, é uma coisa muito difícil, ainda mais se você é um adolescente, ainda mais se você é uma pessoa. Porque isso é um mercado muito maior do que você. Esses grandes senhores que existem aqui no Brasil, esses grandes fazendeiros, essas pessoas que possuem muito dinheiro e um lucro exacerbado, eles são senhores que eles estão diretamente ligados a isso. E eles estando diretamente ligados a isso, porque a gente tem que pensar, para chegar o pó, né, importado, foda, que o filho dele e ele vai cheirar, é um processo muito maior do que o humano que vai lá e entrega o pó pro filho dele. Entende? Tipo assim, é uma coisa ali, um mercado que, tipo, tá girando muito para além desse cara aí, velhinho, que começou a vender droga. Então, tipo assim, esse cara, ele tem uma condição além dessa, que é a condição de que ele se torna uma pessoa perseguida enquanto cidadão. Ele é uma pessoa que ele não vai ter mais paz, né? Se ele for pego com o que ele está vendendo, ele roda, ele se fode, ele ganha o direito de perder a vida. Tipo assim, pô, porque é aquela coisa, se você pega um policial
que vai lá, aponta uma arma para o adolescente, se quer contestar, se quer conversar, se quer saber o que estava acontecendo e atira, esse mano, ele tem o direito de matar, né? É um passe livre para matar. Então, eu tô trazendo tudo isso, né? Eu sei que é uma linha de raciocínio meio confusa, mas eu quero trazer, tipo, sobre o que um guerrilheiro urbano, como ele pode agir desse sistema. Por quê? Porque se esse policial, ele é uma pessoa que ele tá disposto a tirar uma vida porque ele sabe que ele não vai ter consequência, então a gente tem que entender que nós somos pessoas que temos que estar prontos a reagir a esse tipo de situação. E ser um guerrilheiro urbano, ele é uma decisão de que ele vai para além do pegar em armas e atirar nas pessoas. E por isso que eu trago a minha interpretação sobre guerrilheiro urbano. E por que eu dei todo esse contexto de por que um guerrilheiro urbano para mim atualmente não é mais aquele mano que pega em armas e sim só um mano que está inserido no mercado de trabalho. É aí que fica muito maneiro a minha linha de raciocínio. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência que eu vou conseguir explicar. O Marighella categoriza um guerrilheiro urbano como pessoas que estão se colocando à disposição de pôr a sua própria vida em risco, né, segurando em armas, traçando planos, objetivos, estratégias de luta dentro da ditadura militar, né, dentro do contexto que eles estavam inseridos, né, ainda mais por serem militantes, que eram pessoas que frequentemente eram perseguidos, para reagir quanto a isso. E eu acredito que na nossa sociedade atual a gente tem uma questão muito ímpar que é o repúdio à violência, né? Quando a gente pensa em violência, a gente que está na condição que existe, né, que é clara, que é óbvio para todo mundo, que é, por exemplo, estando num bairro periférico, você vê os seus amigos morrendo, você vê pessoas sumindo, você vê pessoas se viciando, você vê pessoas perdendo a própria vida. O contexto de violência, ele vai muito para além do que a violência só da reação, né? Porque a gente aqui no Brasil tem muito essa parada de, pô, você ser revolucionário é você ser uma pessoa malvada e irritada e tudo mais. Só que eu acredito que uma pessoa que está colocando a sua vida em risco para proteger o próximo, para proteger quem ama, é uma pessoa que ela tá lutando por amor. Não naquele papo de amor, daquele contexto, por exemplo, tipo PT, que compra a ideia do amor, que compra a ideia das pessoas unidas e tudo mais, porque isso não é uma verdade. Ninguém está verdadeiramente unido, ninguém está verdadeiramente inserido num processo ali de união, senão as pessoas que representam o mesmo lugar. E essas pessoas que se representam o mesmo lugar, elas têm superiores. Esses superiores é, por exemplo, a polícia, né? Tipo, são pessoas que têm o seu... São juízes, são advogados, são delegados, são médicos que os atendem, são donos de propriedades e tudo mais. Essas pessoas, elas são inseridas nesse contexto, e aqui eu estou falando desse contexto não enquanto classe, certo? Porque classe, naquela coisa, né, de que, pô, existe o grande burguês e existe o proletário, né, existe o trabalhador. Eu acredito que essa nuance, ela fica muito mais complexa aqui no Brasil, até porque a gente é um país que, tipo, mano, você falar que o mano que tá bebendo pra caralho ali, tipo, que tudo bem, o pai dele trampa, ele é dono de uma empresa, e o mano, ele pega, bebe pra caralho, pega um carro foda ali, tipo uma Mercedes, taca tudo na Mercedes e atropela uma família. Ele paga uma conta, ele sai. Esse cara, ele vai entender violência como cotidiano? Tipo, esse cara, ele vai entender o peso do que ele fez? Eu acredito que, tipo assim, se você paga por vida, você já é uma pessoa que você já, tipo, é violento, certo? Tipo assim, pô, queria que o mano tivesse uma prisão perpétua e ficasse tomando choque na cadeia. Eu realmente não sei o que pensar quanto a isso, porque, tipo assim, é aquela coisa, se você é pego roubando o mercado,
você é uma pessoa que é colocada numa situação ali de vulnerabilidade tão grande que você pode nunca mais arrumar um emprego. E você tem que se submeter a subempregos para conseguir se manter no seu dia a dia. E a gente está falando dessa ocasião que ela existe, que ela é verdadeira. Se você é uma pessoa, por exemplo, a galera, os grandes proprietários da Vale, a galera destruiu uma cidade, entende? Qual que é o peso disso? O que que essas pessoas elas carregam além do poder de matar, do direito de matar? Então, quando você pensa ali, tenho várias críticas, várias questões com Marighella, né? Posso me aprofundar nisso em outro momento, mas eu sou uma pessoa que eu realmente tenho um afinco e tenho um apreço por ele por uma questão de que você pode lutar por amor. Se você olha o seu igual, e eu digo, por exemplo, minha mãe e meu pai, e você só queria uma melhora de vida para eles, né, dadas as condições que eles ocupam, você pode, tipo, fazer uma ação mais direta, um confronto mais embativo, para você conseguir isso, você sabe que você faria, né? Todo mundo tem tipo, aquele clássico sonho, né? De ganhar muita grana e pagar a casa pros seus pais e falar, nossa, pais, olha aqui, eu ganhei muita grana e agora eu tô te dando a sua casa. Que é uma coisa que, tipo assim, é um ponto importante aqui de ser trabalhado, de que, tipo assim, a gente faria loucuras, né? Quando a barriga não pensa, a cabeça não pensa também, né? E essa situação que ela, tipo, o cotidiano do brasileiro, ele entrega de ser um país que ele ainda necessita da escravização, ele me faz pensar por que que nós não temos ainda comunidades, né, tipo, que eu sei que existem, né, eu sei que estão aí, que vivem, que resistem, que estão no momento, mas, tipo assim, que é muito deturpado, né, que hoje em dia, tipo, tudo é muito traçado como se essas pessoas fossem um peso, mas é toda a luta que carrega isso, mas de comunidades quilombolas armadas, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu fico pensando que eu não sou uma pessoa de pegar em armas. E isso é uma coisa, tipo assim, eu realmente seria a última coisa que eu faria. Mas eu seria a primeira pessoa a colocar minha cara pra falar, eu sou a favor dos trabalhadores, né, tipo, organizados politicamente falando, num espaço ali pequeno, se armarem. Por uma questão de que eu acho muito importante a gente ter uma segurança de saber que eles não podem tirar a nossa vida sem qualquer resposta quanto a isso. E não sou eu que sou violento, o contexto é violento, certo? E eu acho muito bobo quando a galera vem e tenta traçar do tipo assim, pô, mas aí você vai dar tiro no guardinha da CPTM, você vai matar o guardinha da CPTM pra fazer revolução, porque eu fico pensando, tipo, é muito fácil você colocar o guardinha da CPTM como o nosso inimigo, sendo que ele tipo já está sendo pensado como bucha de canhão, né? O guardinha da CPTM, ele já está sendo pensado quem vai ser a primeira pessoa a levar tiro. Sendo que, tipo, eu acredito que estratégias e moldes ali da sua vida, eles sirvam para isso. Então é aí que eu quero introduzir vocês, né? Desse contexto geral. O Manual do Guerrilheiro Urbano é um livro muito da hora, mas eu não preciso que você leia ele para entender os próximos vídeos. Eu preciso que você escute, interprete e entenda o que eu estou trazendo. Eu acredito que vocês possam se assustar com o que eu trago, né? Ou não, depende da visão de mundo e do contexto. Só que isso é uma coisa muito clara para mim. É a questão de que matam os nossos todos os dias, agridem os nossos todos os dias. Se nós não podemos ser agressivos, se nós não podemos dar medo, então tá permitido caçar, tá permitido matar. Está abertamente esclarecido que no Brasil você pode matar o quanto você quiser e não ocorrerá nenhum risco quanto a isso. Mas é isso. Eu espero ver vocês mais vezes e é isso que eu tinha pra falar.
Até mais. Essa foi uma breve introdução, mas os próximos vídeos vão ser melhores elaborados, prometo.